Primeiramente, bom dia, obrigado pela presença, obrigado professor Vicente por garantir o nosso público. Tenho também o ex-orientando aqui, o Rafael Couto, e os orientandos atuais. Muito obrigado aí por comparecer, professores. A Núbia, que sempre me ajuda. Falar no microfone, né, que eu esqueci, tá certo. Bom, então bom dia para vocês. O Romeu Gongorra, ele é um artista, ele é professor da UQAM, que é a Universidade de Quebec, em Montreal, lá em Montreal, no Canadá, né? É também onde eu fiz meu doutorado e na época eu acho que você ainda não era professor dele, mas nem doutor, sei lá, não, né? Foi em 2000 que eu fiz, 2001. Então, não te conheci lá, né? Mas estou conhecendo agora, né? O Romeu, quer dizer, e está nos visitando. E ele dirige o Laboratório de Arte e Pesquisa Decolonial, né? Que é um espaço, segundo aquele espaço que é um espaço de pesquisa e criação artística dedicado ao estudo das práticas artísticas, culturais, sociais sob o ângulo das abordagens decoloniais. Trabalha a questão da dinâmica participativa na arte e na sociedade, explorando os mecanismos de exclusão e de poder. Estão engajados em promover diálogo intercultural e a difusão de saberes críticos em colaboração com as comunidades diaspóricas e de artistas, a fim de pôr em questão as narrativas dominantes, propondo alternativas emancipatórias. O Romeu, ele também, ele é canadense, né? Nascido no Canadá, mas de pais guatemaltecos. Então ele vai fazer a palestra em portunhol, né? Então a gente vai te convidar, a gente vai conversar, na verdade. Ele propôs que seja uma conversa mais informal, né? À medida que ele vai falando, a gente pode intervir, eu inclusive convido o público também a intervir, né? C'est parfait? C'est parfait? Você me comprou? Oui, você me convém. Ok, tá certo. Então acho que também pode ser uma conversa, né, com o público, né? Então, eu te passo o microfone. Obrigado. Obrigado, Luciano. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Obrigado, Luciano, por esta bella invitación. Estoy muy honrado. Falo español y un poco de portuñol. He venido varias veces a Brasil. Y mi portuñol estaba mejor antes. Hoy hacía muchos años que no venía, entonces, perdón. Muy obrigado, Luciano, por la invitación aquí y de poder compartir con ustedes el trabajo que yo hago, pero también mi colectivo en Montreal. Hoy mi intención es de hablar sobre imágenes, ¿okay? Pero tratar con ustedes de conversar sobre una perspectiva más que se llama decolonial, ¿de acuerdo? Con mi colectivo, pero también con mi práctica de artista, he trabajado sobre eso desde muchos años. Entonces hoy me gustaría que exploremos juntos eso. Y saliendo de partida también con los libros que Luciano ha editado, dos libros que tratan sobre la cuestión de la imagen, uso las imágenes y imágenes insurgentes. Mi perspectiva no es tan teórica, ha sido más a través de colaboración. Luciano me dijo que varios de ustedes están tomando cursos de arte colaborativo. Entonces, o professor Luiz Sérgio que trouxe os alunos. Ok, obrigado. Que está abordando esse tema e Okay. pesquisa sobre isso. Entonces, yo he reflexionado sobre esa cuestión del arte colaborativo, pero que tiene que ver con imagen. No usé el término imagen, he usado más el término de representación.
pero creo que viene a tocar la cuestión de la imagen. Si falo y no entiende, levanta la mano. Entonces, yo termino mi doctorado hace 2 años y mi doctorado explora la cuestión del participante. Cuando uno trabaja arte colaborativo, siempre hay otra persona, ¿no? Y si uno no conoce a la persona, o si uno conoce a la persona es un participante, ¿no? Y yo en mi tesis, en mis reflexiones, me he cuestionado cómo podemos tener una relación que no sea instrumental. ¿Entienden la palabra? Y creo que cuando uno aborda la cuestión de la imagen, muy rápido se puede volver instrumental el arte colaborativo. Esa es mi idea, mi argumento. Porque con la imagen fija, ¿no? Y entonces se vuelve objeto. Y esa relación, que es una relación humana, se vuelve un objeto. Entonces ahí comienza a tener el riesgo de volverse algo instrumental. Envolve o quê? Você falou? Envolve uma imagem. Sí, la imagen yo considero que envuelve en el arte colaborativo, sí, envuelve riesgos de riesgo. Riscos. Ok. De instrumentalización. Okay. Entonces, dentro de mi doctorado yo trabajé mucho sobre ese tema. No sé si tú quieres agregar. Pode continuar. Bueno, es una conversación. Sí, claro. No, porque pasa y se vuelve un monólogo. He querido proponer la conversa justamente porque creo que en esa práctica colaborativa varias veces se vuelve un monólogo, ¿ah? Uno dice colaborativo, pero se puede volver un monólogo del artista que instrumentaliza a la gente. Entonces hay siempre que volver con una autoexaminación. Disculpe. Não está funcionando, né? Não está funcionando? Você bateria. Acho que sim. Ui. Tengo mi voz un poco... Ok, entonces, bueno, partido con la conversación, te dejo, je lance a bala. Te doy Não, eu acho que é uma questão que você está colocando aí. Eu acho que a questão da colaboração e que muitas vezes, pelo que eu estou entendendo, você está falando, eu acho que se diz colaborativa, porém o artista chega já com um projeto mais ou menos estruturado e ele vai, na verdade, convidar as pessoas para executar esse projeto, né? Pelo que eu estou entendendo. Que não é verdadeiramente um trabalho que nasce de uma colaboração, né? Sim. Eu acho... Bom, Aham. por enquanto, você pode expor um pouco do seu trabalho, assim, eu proponho que você exponha um pouco Sim. o que você vem fazendo e Aham. a gente pode ir debatendo, entendeu? De acuerdo, sim. Ou conversando, melhor dizendo, né? Sí. Porque creo que detrás de la propuesta colaborativa uno tiene como artista imágenes. Tiene una imagen de la obra de arte. Entonces yo creo, hoy día estoy pensando en eso en términos de imagen, porque mi tesis era mucho sobre la cuestión de la representación, representar, una representación ética, ¿no? Entonces, aquí tengo una página, mi página web, y tiene varios proyectos. Bom, deixa eu então colocar já uma proposta de discussão. Qual é o risco que você vê? Quer dizer, como é que você vê essa questão dessa representação que você está falando, que a imagem corre risco, né? Como é que você está... Qual é o risco que você está... Sim. O que você está vendo de arriscado, né? Ajá.
En la instrumentalización, el riesgo yo pienso es mucho ético, es a nivel, yo personalmente lo veo a nivel humano. Creo que la dificultad es que el arte colaborativo es mucho procesual. Y luego uno como artista tiene una página web, para presentar ese proceso usa imágenes. Entonces ya en ese momento ya hay un momento de risco. Sim. Essa questão do risco, a gente fala do risco, né? Sim. Essa questão da participação, da colaboração, a gente sabe que a qualidade ou intensidade da colaboração varia muito de projeto para projeto, né? Sim. Porque tem todo esse processo de instrumentalização. Sim. É algo que, se não chega a ser inevitável, é algo que está sempre muito presente, né? Essa questão em especial quando você pensa na imagem. Sim. Porque a imagem, ela não dá conta do processo. Ela não dá conta do processo. Ela não... A imagem, ela é um resultado final, é uma representação do que foi a coisa. Sim. Mas não é a coisa. Sim. Né? Na verdade, como você acabou de dizer, essas práticas elas são processuais. Sim. É ali que a coisa acontece. Sim. Naquele encontro. Inclusive, nesse momento, independentemente, e é uma coisa que eu te pergunto se você vê assim, que mesmo quando o artista tem um projeto e tem colaboradores, naquele momento em que a coisa acontece, de alguma maneira aquela colaboração se dá. Ali naquele momento. Depois, o que fica são as imagens e aí os créditos vão para a página do artista. Então, no processo em si, de alguma maneira, há uma interação interessante entre o artista como proponente, quando ele é o proponente, quando a coisa não se dá ali na hora, vamos fazer o quê? Vamos fazer isso. Mas, de uma maneira ou de outra, no processo, essa colaboração está viva. Depois, o que fica, o resíduo da coisa, vai para o crédito do artista. Sí, exacto. Está vivo, pero seguido el sistema del arte es un sistema colonial. Es un sistema, yo postulo neoliberal, porque el sistema da fechas, da un presupuesto, dinero. Dinheiro, sim. Budget. Y entonces hay una temporada, un tiempo. Há recursos. Recursos y todo. Precisa de recursos para fazer projeto. Sí. Entonces, todo eso son formas coloniales. Yo considero porque el artista en esa relación humana tiene elementos que van a afectar, perturbar esas relaciones humanas. Entonces, en ese proceso hay bastantes elementos de colonialidad. Aquí les presento una imagen. Esa imagen es de Sherry Armstein. Ella es una trabajadora social en Inglaterra. Ella ha hecho una escalera de participación, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, hay primer nivel de participación, es no participación, es manipulación, terapia informal. Segundo nivel, que ella llama cooperación simbólica, ¿no? Es más como un tipo de partenariado, un tipo de consultar, ¿no? Y ella considera que el verdadera colaboración es el último nivel, en donde la persona da el poder, da los recursos, da la contribución simbólica, el nombre del artista, se lo da a la gente. Entonces, ahí uno ve varias veces los proyectos artísticos
están en no participación o colaboración simbólica. Tá bom, simbolique, oui. Aqui vocês precisam traduzir ali em cima, não precisa. Controle cidadão, né? O cidadão que controla, né? Aqui a delegação de poder e aqui parceria, né? Parceria que seria considerado, então, efetivamente o trabalho que ele está chamando de participativo, né? Uma participação do cidadão. En la teoría, el arte contemporáneo es muy polémico. Esto, muy polémico. Sim. Porque hay, en el occidente ha escrito Claire Bishop, que es una figura muy importante de la teoría de la participación, y hay otra persona, es Grant Kester, otro personaje muy importante de la colaboración, y cada uno de ellos presenta ideas muy diferentes. Claire Bishop considera que el artista tiene que ser manipulación, un buen arte, una buena arte tiene que haber, no tiene que tener, tiene que hacer el riesgo de manipulación. E ela defenderia essa arte, teria manipulação? Oui, elle a trouvé que c'est un bon art quand tu travailles comme ça. Porque ella dice que un arte de compartir poder ya no es arte, es trabajo social, es otra, ya no tiene vocación estética. No caso aí, que eu estou entendendo, eu não leio muito Claire Bishop. Sí. Mas várias pessoas aqui leem. Okay. Entonces es la cuestión de estética y ética, es esa polaridad entre los dos. Seria, no caso, ela considera que teria que ter uma, para ser o artista, marcaria, né, a posição do artista, pelo que eu estou entendendo, né? Se ele tem uma espécie de controle do processo. Romeu, Mas eu queria fazer uma pergunta ali. É só para repetir, por favor, o nome da... Sí. Do autor? De quem é que... Isso aqui que... Sherry Einstein, Sherry Einstein. Es un artículo. Obrigada. Es un artículo, hay un artículo específico sobre eso. Ella elabora sobre esa cuestión. Sí. naquele quadro da Cherry, quando você fala desse sistema neoliberal da arte, naquele ponto lá em cima, quando esse controle está transferido para o cidadão, essa relação de poder, isso, de modo geral, isso não aparece no sistema da arte. O sistema da arte não, o sistema neoliberal da arte não tem interesse nessa prática. Então, isso, na verdade, existe, acontece em várias práticas, mas não faz parte, por exemplo, dessa discussão da Claire Bishop. Não aparece, nem mesmo do Grant Kester. Não aparece. Y muy difícil. El sistema en sí, cuando uno hace proyecto, hay un contrato y el contrato es el nombre del artista. Entonces, en sí, la estructura es una estructura colonial. Y el problema es que invitan mucho el arte participativo, el arte colaborativo, a hacer proyectos en comunidades desfavorecidas, marginales. Sim, sei lá. Vou te colocar uma questão, que eu acho que é uma questão de ter experiência de Montreal, que, assim, eu não sei se você teria a mesma percepção, posso falar em português, você está compreendendo? Teria a mesma percepção que eu, mas quando eu morei em Montreal, eu percebi uma coisa interessante, que o mercado de arte é bastante tímido, inclusive comparado ao Brasil, que é um mercado desorganizado, mas é voraz. Então, assim, esse tipo de problema que está sendo colocado, eu gostaria de saber a sua opinião, especificamente em Montreal, no Canadá em geral, mas talvez mais no Quebec, eu acho, onde essas iniciativas elas têm patrocínio do governo. Na verdade, toda a arte, que, na época que eu morei em Montreal, grande parte da arte era financiada pelos centros de artistas e
que não é privado, são financiados, são projetos, né, de uma política cultural bem sucedida, do meu ponto de vista, mas eu percebia que havia uma timidez do mercado, inclusive os preços das galerias privadas, que às vezes circulavam, os preços de artistas eram bem baixos, se comparado, por exemplo, aos preços que são praticados aqui, né? E nesse sentido, quer dizer, quando tem uma política de governo, esses projetos colaborativos, eles podem ser executados com maior desembaraço, digamos assim. Bom, queria ouvir sua opinião sobre isso, dentro do sistema da arte no Quebec, por exemplo, né? Onde você tem esses projetos, muitos deles são financiados pelo próprio governo, né? E que, em geral, o mercado de arte é que regula isso, né? Mas eu percebia que em Montreal as coisas eram diferentes, né? Sí. Faz muitos anos, tem 20 anos que eu morei em Montreal, talvez tenha mudado. Pues no ha cambiado mucho, pero el sistema neoliberal hace que esa función social del arte, el apoyo social del arte, menos y menos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos centro de artistas con una convocatoria anual, cada año propone una exposición, tenemos un bastante buen sistema de becas, recursos para artistas. Entonces, permite más focalizar sobre el proceso, pero sí, tiene un límite, porque después de una cierta edad, artistas ya no pueden constantemente todos los años vivir de bolsa. Es problemático. Yo mi tesis la hice en Inglaterra, en Londres, entonces es un mercado mucho más de galerías y todo. Lo pensé en esa mentalidad. Pero es el mismo problema en Montreal, porque muchos fondos del gobierno apoyan proyectos colaborativos con comunidades desfavorecidas, mucho. Y es problemático porque el artista llega como un trabajador social. Sí, el trabajador social. Y entonces hay una manipulación del artista con los participantes, pero también una manipulación del Estado con el artista. Es como un triángulo aí. Mas como é que escapa? Ou você é manipulado pelo Estado ou você é manipulado pelo mercado privado, né? Sim. Quer dizer, eu considero que a condição em Montreal seria uma condição mais adequada para você fazer, inclusive, esse tipo de trabalho que você está chamando de trabalhador social. Um pouco mais, mas não quita o problema de instrumentalização. Al final, hay gente instrumentalizada. Compreendo, mas em que sentido você acha que o Estado ele instrumentaliza, porque ele dirige para desenvolvimento de projetos sociais, seria isso? Trabalhar com um público desfavorizado? Instrumentaliza porque invita a los artistas a hacer proyectos bonitos, bellos, donde toda la gente está feliz. Entonces hay una presión muy fuerte en que el proyecto sea positivo, ¿no? Y entonces hace que hay proyectos muy... a nivel de independencia es bastante complicado. Se eu fazer uma... O que eu estou falando, que no Canadá em geral, mas eu acho que na província do Quebec, a arte é basicamente financiada pelo governo. Todo ano você lá tem uma rede, que ele falou aí, de centros autogerados de artistas. Esses centros, eles são organizações sociais, né, de pessoas da sociedade que se organizam, pessoas que normalmente estudam arte, artistas, se organizam e fazem um projeto e abrem um centro e recebem o financiamento. Então, cada centro desse tem um perfil, isso é tudo, em todas as artes. Tem dança, tem música, né, e tem uma rede, que são as redes onde são os melhores trabalhos que você vê, né? A rede privada é muito tímida. Então você tem uma arte toda mantida, na verdade, por esse programa de governo. Então a questão que está sendo colocada, na verdade, em relação à arte cooperativa, que você trouxe a questão
Quer dizer, eu acho que sua pergunta ela reflete um pouco o artista, quando ele faz o trabalho colaborativo, depois ele vai para a galeria, né? Na verdade, ele assume a autoria, então ali desaparecem os colaboradores, quer dizer, entra só a chancela, que foi uma arte colaborativa, mas quem assume a autoria passa a ser o artista, e na verdade ele acaba ganhando, inclusive em dinheiro, por esse, né, por esse trabalho que ele fez colaborativo, que não retorna de alguma forma para a comunidade onde ele trabalhou, né? Não sei, ficou meio confuso, talvez, para você. Então, não sei se é isso que eu compreendi, mas tem muito de uma questão estrutural que cria uma dependência do capital, seja ele público ou privado, e que ao cria uma dependência do artista, o artista vira esse manipulador num projeto de caráter coletivo, colaborativo, que vira de natureza social. E aí nessa estrutura é que está a colonialidade, porque o sistema acaba operando, criando esse agente colonizador também de alguma maneira, que é colonizado pelo capital, seja público ou privado, e que coloniza o participante ou as pessoas marginalizadas ou de baixa renda, seja lá socialmente à margem da sociedade, que ficam vulneráveis a essa colonização sistêmica. Eu acho que é uma questão ética, né? Tem mais, e que quando se pensa no trabalho colaborativo, a ética fica em tensão com a estética, é isso? Sí, y también varias veces uno como artista no pertenece a esa comunidad. Sim. Entonces llega Então, ele é mais um agente colonizador. un privilegio y todo. Aquí les doy un ejemplo. Ese es un proyecto más recién que llevo haciendo en Montreal desde ya 4 años. Y vuelve a la cuestión de la imagen, ¿no? Ahorita les explico por qué. Se llama la Casa de Guatemala en Montreal. Entonces, mis padres son de Guatemala y yo crecí en Montreal, nací ahí y volví, cuando regreso en Montreal, volví a encontrar las personas que me conocieron cuando era infantil, ¿no? Y descubrí toda una historia con ellos, varios proyectos que hicieron, pero no hay archivo. La historia oficial del Quebec, del Canadá, no ha conservado nada. Entonces yo como artista he intentado, antes que ellos mueran, porque son gente de 80 años, muy ancianos, antes que mueran, he tratado de conservar esa memoria, pero no usando fotos, no usando imagen, pero usando más testimonios oral, ¿no? Y el proyecto, esa parte oral vino porque comencé a trabajar sobre ese proyecto durante el tiempo de COVID. Y en el COVID no podíamos encontrar a la gente, en Canadá era muy estricto. Entonces, las conversaciones se hacían por teléfono. Y me di cuenta que a través de esta, el momento, ¿no?, hizo que se vuelva más oral. Si no hubiera tenido COVID, tal vez hubiera usado fotos, videos, pero el momento hizo que fue llamadas, conversaciones por teléfono. Entonces, con ellos, comencé a construir un espacio. A partir de las memorias de esas personas, construí un espacio que ellos tenían en los años 70. En Montreal tuvieron un espacio de trabajo. Entonces construí el espacio en 3D e é um espaço que existiu, de fato? dans les années 70. Certo. E você reconstruiu a partir das narrativas. De conversación. As conversações, você foi... Y entonces
la construcción se hace en 3D y al mismo tiempo hay imágenes de la época, ¿no? Y se puede escuchar a personas conversar sobre ese espacio cultural. Era un espacio cultural que existió 5 años y luego desapareció. Entonces es como un fantasma que vuelve y le doy vida. Entonces eso ha sido mi manera mía de tratar de navegar con esa colonialidad. Pero para volver a esa cuestión de instrumentalización y todo, yo considero que no hay no hay respuesta mágica. No hay una respuesta, toco el botón y ya no es instrumental. Es completamente un proceso, cada persona tiene que encontrar su manera, su propia respuesta, pero siempre en una reflexividad. Era o espaço de trabalho guatemaltecos que viviam em Montreal, é isso? Você foi recuperando a história a partir das narrativas das pessoas, da oralidade nas fotos. Entonces, este proyecto son varias iteraciones de los trabajos que ellos hicieron. Hice una obra de teatro con los estudiantes de mi universidad a partir de una obra de teatro que ellos hicieron en los años 70. Y el productor, el director está ahí, él dirigió la obra. Entonces, es como un tipo de reenactment, como un poco de reactuação. Eles usam esse termo lá, reactuar. Né? E performance também se fala isso, representar performance, reatuar. Acho um bom termo. Oi? Também tem o uso de performance. Reatuar eu acho legal, porque não é da mesma forma que foi apresentada, ela se transforma à medida que ela é reapresentada. Sí. Y bueno, entonces, este es un proyecto, es un ejemplo. Para mí fue muy importante de poder trabajar con gente que yo conozco, que son parte de amistades, y que el proyecto no tiene final, ¿no? Pero eso viene con muchos privilegios, ¿no? Para mí ahora en mi vida es fácil porque soy profesor, tengo recursos, no me tengo que preocupar. A outra coisa que eu ia falar, que eu não falei, que no Quebec, justamente por essa questão do mercado privado ser retraído, o sonho de todo artista é se tornar professor na universidade. Eles se preparam para isso, fazem doutorado para conseguir entrar na universidade, porque aí é o que ele está falando, aí tem recursos, pode ter sua vida de artista. Sí. Entonces, esa es mi solución, pero yo considero que hay varias soluciones. Uma parte, né? Não. Aqui nos Estados Unidos, os artistas têm que ter segundo emprego para sustentar. Não, sim, mas esse projeto de ser professor universitário é bem recente aqui e também assim não é muito um funil, né? Sí, en Canadá el doctorado en arte es algo que existe desde unos 20 años. ¿No? Antes no era obligación, ahora más y más para enseñar uno necesita. Lá tem a universidade, o CIGEP, né? Que também é bastante concorrido para professores. Alguns, eu acho que sim. Muitos colegas meus que estudaram doutorado comigo eram professores do CIGEP. Sí. Na época, talvez ainda não precisasse de doutorado, mas com o tempo tem tantos doutores, que eu acredito que agora deva precisar também ter doutorado para lecionar. Quer dizer, pelo menos para currículo, né? Se for fazer uma disputa de currículo, quem tem um doutorado vai levar vantagem. Sí. Es otra discusión, pero creo que lo que menciona Luciano es también poco a poco la mezcla entre arte contemporáneo y investigación, creación, la recherche-creación. Pesquisa e criação. Que no existía. Yo estuve muchos años artista, no era profesor,
Llevo 5 años de ser profesor, fui 15 años artista y nunca oía hablar de investigación-creación, pero ahora se está volviendo más comum. Mas você menciona algo também que é muito importante, que é essa pesquisa participativa. E aqui no Brasil isso tem sido muito discutido, a pesquisa participativa, né? E a pesquisa até chegar a um estágio cartográfico, pesquisa em menção. Mas eu vou depois responder algumas perguntas, porque para nós aqui no Brasil você está trazendo questões que são muito importantes, tanto para na graduação de produção de artistas, mas para esses campos de debate, de possibilidade de pesquisa, o artista ser um pesquisador. E nessa pesquisa ele teria, digamos assim, um guarda-chuva de ser parte da comunidade onde ele está pesquisando, ou não, ser um pesquisador como etnógrafo, seja outro. Sí, exacto. Sí. Es una cuestión bastante compleja. Y es otra dirección de imagen, ¿no? Pero yo lo trabajo con el concepto de Orlando Falsborda. Él habla de acción participativa, investigación, acción participativa. Entonces, es un término que no existe en arte contemporáneo, pero muchos artistas trabajan con esas técnicas, ¿no? Como metodología. Y entonces es una metodología que usan en antropología o en sociología bastante. Y ahora más los artistas. Aqui, aí no nosso programa, cada vez mais estão seguindo. Sí, no me sorprende. Sí. Esse programa é muito parecido, né? Um programa esse da UCAM, de pós-graduação, doutorado. Les puedo enseñar Agora, eu te fazer uma pergunta ainda sobre o trabalho. Você sempre trabalha com a comunidade do Guatemala? Você vem desenvolvendo trabalho sempre com esse grupo de imigrantes? Sí, hoy en día trabajo con trabajadores temporarios. Es un problema muy complicado en Quebec, porque inmigración ha sido muy difícil y no quieren inmigrantes, pero quieren gente de Guatemala que viene a trabajar en el campo. Fresas, tomates, todo lo que uno come en Quebec, lechuga, gente de Guatemala. Mas não migram, eles vão, trabalham e voltam para Guatemala. Sí, pero son trabajadores temporarios, son migrantes temporarios. Sim, isso é novo. Entonces yo trabajo, ça fait déjà 10 ans, unos 10 años. Entonces yo trabajo ahorita con ellos. Aquí, antes les presento aquí el grupo de la pesquisa que tengo. Es un pequeño video, ¿ok? Otra vez mientras funciona les hablo, porque es un poco en francés. Este es un proyecto con mi grupo de pesquisa que hicimos sobre la escucha decolonial. L'écoute décoloniale, ça se dit? Oui, c'est correcto. Eu compreendo, dá para compreender. Entonces, como artista investigador dentro de la universidad, yo he desarrollado toda una práctica colaborativa con esta pesquisa, ese grupo de pesquisa. Es una manera de continuar una práctica artística dentro de la universidad. Mas essa escuta decolonial, vocês escutam quem? São os alunos? Ok. Eles elevam ou comunidade? Este evento fue 3 días de jornada de reflexión sobre la escucha decolonial. Tuvimos estudiantes, profesores, artistas, y vinieron y discutimos, pero también hicimos talleres y exposiciones performance. Es una mezcla. En el laboratorio que se llama Laboratorio d'Art et de Recherche décolonial, là-bas,
tenemos muchos proyectos multiforma, múltiples formas, no solo académico, mezclas. Y ese es un ejemplo. Y llevamos 5 años, casi 5 años de existir. El grupo cada año se vuelve más y más grande. Hoy en día somos como 40 personas. Comenzó con 5 colegas y se vuelve un espacio muy importante para la diáspora. La diáspora en la universidad no tiene mucho espacio, muy poco el espacio de interés para autores, voces del sur. Es mucho más una visión occidental. Entonces, nuestro grupo de pesquisa es un espacio donde uno trabaja, invita artistas, va al extranjero. Hemos hecho un proyecto en Zambia, estamos planeando varios en diferentes países, con la idea de intercambio, siempre con esa opción de intercambio. São artistas. Los miembros Os membros não são artistas, mas não necessariamente professores e estudantes. Los miembros son profesores de diferentes disciplinas, antropología, sociología, política, arte, historia del arte, y son estudiantes también de diferentes disciplinas. Fora da universidade, cidadãos. Por el momento solo dentro de la da universidad, pero también tenemos una galería, una galería es miembro de nosotros, entonces hacemos el proyecto dentro de la galería. E esses professores e participantes em geral, eles são migrantes também ou tem 95% inmigrantes, sí, sí, porque es un espacio de refugio, es un espacio de solidaridad. certo. Meu, eu estou aqui pensando, voltando à questão da instrumentalização, né, do artista sendo chamado a participar desse processo, Rafael. E eu fico, quando você fala dos riscos, né, quando você fala das armadilhas, não sei se você conhece armadilha? Não, armadilha. Trap. Você tá. Ok. Eu fico pensando, a gente, há uns 2 ou 3 semestres, a gente fez um estudo aqui na universidade em torno de um autor chamado Martin Lang, em inglês, Estética Militante. E ele é muito crítico em relação às práticas colaborativas. Ele chama toda essa prática de arte de ONG, arte de ONG. Sí, sí. Y Lancaster también, él usa eso. Porque é justamente essa coisa do trabalhador social. Né? E eu fico, a tal armadilha é se a gente não vive, se a gente de alguma maneira, independentemente das intenções descoloniais, se a gente não acaba não fazendo emergir um outro tipo de colonialidade. Então, entendeu? Sí. Essa é uma armadilha, porque o trabalho do Martin Lang com estética militante é uma estética de confronto. Não é uma estética de conciliação. Entendeu? Uma estética de fazer aquilo que o Estado não faz. Antagonismo. Exatamente. Aquilo que o Estado não faz, delega para o artista, né? E o artista assume esse novo papel, né, de trabalhador social, tá? Como sendo algo importante para o próprio artista, para alguém que tem essa origem guatemalteca, etc. Mas tudo isso dentro da universidade, dentro desses espaços que são espaços controlados, né? Como é que você vê isso, essa ideia de uma arte de ONG, essa instrumentalização do artista pelo sistema, quer seja privado, quer seja público? Sí. Es que hay como dos yo creo que son un poco 2 esferas que entran un poco en conexión, pero son diferentes. La esfera del arte contemporáneo, ¿no?
y la esfera académica, pero hay problemas comunes. Yo muchos años como artista vivía de residencias, viajaba en diferentes países del mundo y me pagaban, me daban el curso para ir a hacer un proyecto 1 mes, 3 meses, 2 años. ¿No? Y como una ONG, uno llega ahí, uno no conoce nada y tiene que hacer un proyecto y luego se va. Y adiós. ¿No? Y en el mundo, en la esfera académica, el problema en Canadá, no sé cómo es aquí, el problema en Canadá es que hay muchos recursos, muchos fondos por lo que se llama diversidad, equidad, inclusión. Je ne sais pas si tu connais ce concept, d'équité, diversidad e inclusión. Equity, diversity, inclusion. En este momento en los Estados Unidos hay mucho problema con eso, le llaman woke. Woke. ¿Han oído hablar de eso? Woke. Entonces, cortan los programas con Trump, están cortando programas de diversidad. Entonces, programas de inclusão social. programas que ayudan gentes que son latino, afro, asiáticos. Entonces, en el mundo académico en Montreal hay muchos apoyos. Nuestro laboratorio recibió muchos recursos por ese programa. Pues ahí hay un armadillo, ¿no? Porque uno juega el rol de la diversidad muy agradable que recibe dinero y no hay un antagonismo, no hay controversia. No quieren dar dinero, pero no quieren que uno esté tranquilo y no hable de racismo, no hable de cuestiones de injusticia social, ¿no? Que no hable de la colonialidad de la universidad, ¿no? Entonces, es problemático dentro de la universidad también, pero en otros términos. Tem uma coisa específica, eu acho, que está subentendida na fala dele, é que Montreal, o Canadá em geral, é um país de imigrantes, né? Na verdade, o problema social deles é a integração desses imigrantes que estão na margem, na verdade. Eles estão marginais na sociedade, né? Que vivem de seguro social, né? Esse é o maior problema, eu acho, do Canadá, né? Que eles enfrentam, que é diferente da nossa realidade, claro. Né? Então, a gente está falando de uma coisa muito própria do Canadá, né? E do Ocidente. Mas assim, não é o problema do Brasil, por exemplo, só para eles entenderem que a imigração lá é um problema específico. Aqui talvez toma a forma com as questões afro-brasileiras. Sim, o problema do racismo, problema de integração dos povos originários, que também é um problema do Canadá. A questão dos povos originários, porque eles também têm povos originários e tem uma forma muito peculiar de tratar os povos originários lá. Sim. E eu não conheço muito, mas eu sei que os inuites tinham um estado, eles se autogovernavam, ou se autogovernam ainda, não sei como é que é, ainda, né? Os indígenas, né? Eles tinham autonomia, então eles tinham outras leis, outras... Montreal es un territorio indígena, no es territorio de extranjero, appartiene a ellos. Ha habido mucha injusticia y programas de ayuda para los pueblos originarios. En los últimos 15 años ha cambiado mucho apoyo, mucho dinero, programas de reconhecimento. Sí, pero a ellos no les gusta esa palabra. Y también de reconciliación. Pero esas palabras no les gustan a los pueblos. Aqui nós temos o problema tanto do racismo, né? O problema dos povos originários, mas também da pobreza em geral, né? Nos territórios urbanos, por exemplo, as favelas, Bidonville, as favelas, né? Que é a ausência de moradia, que tem uma série de problemas. São infinitos, eu diria. Mas são questões, né? Eu diria que hoje isso estaria no debate aqui, de alguma forma, no meio de arte isso aparece, né? Sobretudo, acho que tem movimento da arte indígena brasileira, né? Mas especificamente no meio de arte, né? Como também o problema dos negros, né? Que atualmente estão no mercado, entraram, justamente por essa virada. Eu acho que tem
uma questão interessante aqui no Brasil, eu acho que mudou um pouco a realidade. Eu estou na universidade, assim como meus colegas, há mais de 30 anos, que foram as políticas, como é que chama? A política de afirmativas, que a gente, né, tem as cotas raciais e também étnicas, e atualmente também para gênero. Sim. Né? Então isso mudou muito a realidade da universidade pública e da própria sociedade dinâmica, eu acho também da dinâmica geral da sociedade brasileira, em muito pouco tempo. Né? Essa é uma realidade que a gente, eu acho assim, eu contaria uns 20 anos para cá, ou menos do que isso, e que aí eu acho que isso criou uma outra, mexeu nas relações de poder, né? Que levou ao próprio mercado, é um pouco difícil falar de mercado de arte, mas o sistema de arte um pouco se reconfigurar nesse sentido, né? Eu acredito que isso esteja também em Montreal, mas talvez por esse aspecto muito mais os problemas ligados à imigração, claro, exclusão social, problema de integração do imigrante, que eu acho que é uma questão, né, como é que se integra naquela sociedade, que para mim é uma sociedade completamente diferente da sociedade latina. Eu acho que um exemplo que eu conversei com você aquele dia, do plano urbano da cidade de Montreal, que é um plano, como nos Estados Unidos, aquele plano quadrado, de grelha, né? E que isso determina, na verdade, uma racionalidade antes da experiência. Toda vez que você está na cidade, você localizar o endereço, né? A cidade é assim, é uma grelha, né? E você tem uma rua norte-sul, e os endereços são localizados leste-oeste. Tem as ruas norte-sul, que segue a numeração normal, e o leste-oeste, que começa do zero para leste para oeste. Né? Só que isso é uma estrutura mental, né? É uma estrutura racional. Ela não é sensível, né? Então toda vez que te dá um endereço, esse mapa aparece na sua cabeça. Né? Assim, ele vem na sua cabeça. E isso determina. Claro que não é só isso, né? Tem muita. Uma das questões, assim, pouco tempo que eu vivi em Montreal, 4 anos, né? E, assim, são extremamente organizados, em termos de comunidade. Eu acho que todo bairro tem um centro comunitário, né? A sociedade se organizou muito mais de uma forma muito mais eficiente, talvez, né? Essa própria ideia dos centros de arte, por exemplo, acho que é uma sociedade que eu aprendi muito e, ao mesmo tempo, me colocou dentro de uma alteridade quase que absoluta. Sí. Né? Assim, Sí, las personas brasileñas que yo conozco en Montreal me dicen eso, esa alteridad, donde aquí es una persona como otra, pero llega allá y es un inmigrante y cambia mucho, cambia mucho. Lo que tú mencionas me hace pensar también que toda esa cuestión volviendo a la imagen, ¿no? Me hace pensar mucho que en las prácticas artísticas, esa mentalidad del urbanismo también cambia la manera que uno produce imágenes y produce arte. Hay una mentalidad mucho... Y hay alguna generalidad, porque no se puede generalizar tanto así, pero es una mentalidad mucho más como racional, y no es del sentir. Y nosotros con nuestro grupo de pesquisa hablamos mucho de esa idea de sentir, ¿ah? Pensar, pero a través del sentir. Otro concepto de Orlando Falsborda, sentir pensar. Y entonces es diferente. Donde uno trabaja en Montreal es mucho más como el logos, ¿no? La manera cartesiana de pensar. Reflexiono, pienso y estoy fuera. Hablábamos de eso, de esa idea de realismo, como si no fuéramos parte, ¿no?, del problema o de la situación, estamos fuera. Y entonces cambia mucho la manera de hacer arte também. Ao mesmo tempo, eu acho assim que
a sociedade canadense ela está muito mais, ela é muito mais receptiva à integração do estrangeiro. Assim, eu vivi na França também por menos tempo, né? E a França é completamente diferente. Eles são separados. Os franceses, eles te recebem, são educados, mas não se misturam. Sabe? Eu acho que em Montreal as pessoas têm um impulso ao outro, assim, que eu acho interessante. Y es interesante que hables de la Francia porque las perspectivas, el trabajo de colonial está muy mal aceptado, muy difícil en Francia, muy difícil. En São Canadá, colonizadores, né? Eles são os colonizadores. sí, en Canadá ha habido una más grande apertura y creo que mi grupo de pesquisa es ese trabajo que estamos haciendo de reconocer y de dar acceso a esas diferentes formas de metodología a través de la escucha, por ejemplo, Fala mais. la oralidad. También trabajamos mucho la cuestión de la oralidad, la trabajo de artesanal también. Muchas prácticas vienen también con la parte artesanal. Tenemos una página web a donde E ponemos como nuestro é que é? Podia Instagram. mostrar como é que é a dinâmica dessas, digamos, essas oficinas, eu não sei se seria o termo, entendeu? Que organizamos, dessas ateliês que você faz coletivo. Sim. Por exemplo, essa do artesanato, você falou oralidade, artesanato e... Sí, oralidad y trabajo mucho sobre la cuestión de la memoria. da memória. Aquí, por ejemplo, tenemos una exposición que hicimos en la galería, que es nuestro colaborador. Fue una exposición colaborativa. Trabajamos juntos. Y Como é que foi hicimos junto a la exposición. No había un curador, era un colectivo de E curadores. como é que foi? Você podia falar um pouco sobre Y en la o que exposición, é, como é que vocês... en esa exposición era toda la cuestión de la... También ahí estábamos trabajando sobre la escucha. Entonces eran muchos trabajos de radios que transmitía oralidades, cosas orales. Y había muchos talleres. Mas que rádios eram essas? Eh, Eram estrangeiras? No, era un artista que hizo un tipo de transmisión de su radio a ella que transmitía en las radios de la E galería. como é que foi a colaboração em si? Como é que vocês fizeram a colaboração? Sí. Nosotros trabajamos sobre el concepto de jam. No sé si conocen jam. Jam. Okay. Entonces, un artista colega trabaja mucho sobre esas maneras de jam como metodología. Entonces, era una metodología de jam donde nos juntamos juntos y aportamos cada uno una contribución, un poco como si estamos haciendo música. Y entonces, eso fue un ejemplo. Tenemos una página web también a donde presentamos los proyectos. Y acabamos de terminar uno ahorita. Pero creo que no hay imágenes. No hay imágenes. No tengo imágenes. Pero ahí hay bastantes descripción de los proyectos, pero están en francés, la Não tem mayoría. problemas, qualquer coisa eu faço uma tradução aqui. Ajá. Sí. Ahorita estamos haciendo este proyecto en Zambia. Programa de aprendizagem em linha. Es un estudio intercontinental. Una vez al mes, miembros del laboratorio de Montreal y miembros de LOCAM, Livingstone Art Center en Zambia, nos encontramos y estamos discutiendo teorías decoloniales y al mismo tiempo produciendo arte. Y vamos a exponer en Zambia en septiembre. Y la gente de Zambia va a haber personas de allá que van a presentar en Montreal en enero. Entonces, siempre tratando de hacer ese intercambio. Vocês discutem com encontros online, em linha, Em linha. online, Sí.
una hora y media, una vez al mes. Uma vez por mês. Sí, y entre los encuentros tenemos también otras. E quais são os temas de discussão, por exemplo? Todos tienen que ver sobre, ahorita, por ejemplo, ayer había un encuentro, era sobre la escuela, la educación. Na educação. Cómo la educación puede ser una forma colonial, y cómo siempre las discusiones tienen que ver como reconocer esas metodologías del sur, reconocer el trabajo que hacen en Zambia, pero también los miembros diaspóricos de mi pesquisa. E dessa discussão, por exemplo, vocês vão fazer uma exposição. Que tipo de material vai ser exposto? Por el momento lo que se está haciendo son videos. São vídeos? Sí, trabajo de videos. Y yo pienso que vamos a presentar también archivos de los encuentros. Escritos? Sí, yo creo que va a ser eso. Todavía se está Na haciendo. publicação? Publicación todavía no está planeado, tal vez será el año próximo, Certo. posiblemente. Sí. Y entonces, son una vez al mes con diferentes temáticas. Y al principio era los responsables que animaban y poco a poco cambió. Son los participantes, ¿no? Las personas, son todos artistas, ¿no? Entonces, también para cambiar el paradigma de el E profesor é y el sempre estudiante. universidade e universidade. No, Labá. son pesquisa, grupo de pesquisa. Sei, mas... Labá y Labá Loca. Loca es un centro de arte, no es universidad. não é uma universidade, Não. é um centro de arte. Sí, exacto. Em que língua vocês? Que língua? Ah, inglés. Em inglês. Sí, A língua do colonizador. sí, no se escapa. Por eso he dicho que no hay respuesta mágica. Mas, assim, eu acho que nós fomos colonizados, entendeu? Você tem como... Eu acho que a questão é você saber lidar com essa dialética, com esse... de ser colonizados e, portanto, de nós termos também herdado... a gente está falando de arte. A arte foi inventada pelos europeus. Mas nem por isso, sabe? Isso é um legado nosso, que fomos colonizados também. Então nós temos direito de dar a nossa contribuição. E nem é o inglês, por exemplo, é um inglês internacional, né? Você é outra coisa, né? Assim, não tem, não tem, o mundo... Quer dizer, La lengua não, é uma armadilha, mas ao mesmo muy, tempo... muy buena pregunta, porque la lengua ha sido algo, en los eventos que yo les presenté, de escucha de colonial, hay personas que hablan inglés, otras en francés y otras en español. Ha habido, y hay resistencia, es difícil, porque en Montreal, Quebec, la lengua es oficial, es francés. En mi universidad es francés. Entonces, cuando comenzamos a hacer presentaciones en inglés, solamente en inglés o solamente en español, es complejo. Y entonces nos interesamos, hemos comenzado a traducir textos de coloniales de español en francés también, para dar acceso. Entonces, la cuestión de la lengua es algo que Isso é interessante, porque o Quebec, de certa forma, também é uma margem, porque o Quebec tem essa coisa da língua francesa, e assim, as pessoas falam inglês na universidade, tem gente que nem fala, né? No Quebec, em geral, a população, você tem gente que nem fala inglês. Mas na universidade, mas assim, nem todos falam inglês com desenvoltura para sustentar uma discussão que cansa, né? Você falar uma língua estrangeira. É uma língua estrangeira, eles são estrangeiros dentro do próprio país. Nesse sentido, é interessante a posição que vocês ocupam no Canadá, né? Essa história que o Canadá é bilíngue, na verdade, não é verdade. Né? Eu cheguei lá em Toronto, eu cheguei falando francês. Primeiro que ninguém fala francês, mas no museu, né? Que normalmente no museu deveria... A pessoa me pediu para falar inglês, porque eu não falo inglês, porque francês ela não compreendia. Isso dentro de um museu público, né? Então, assim, não é verdade que você fala que é bilíngue. É bilíngue no Quebec.
Os quebecois têm que aprender o inglês. É uma espécie de violência, isso de certa forma, porque os quebecois são obrigados a aprender inglês. O resto do Canadá, eles não estão nem aí para falar francês. La lengua es muy difícil yo creo que en todos los países. Los inmigrantes que llegan, si no hablan bien el francés, si tienen un acento, hay una forma de inferioridad, ¿no? Y entonces son diferentes microviolencias cotidianas que hay de esas formas. Aquí tienen la página del Centro de Artistas de Zambia, se llama LOCA. Un programa muy interesante, hacen muchos eventos, todo muy interesante. Ese es un tipo de perennial, un bienal que vamos a participar en septiembre. Sim, em Zâmbia. Sí. Louca, c'est intéressant, Yo ainda tenho. Bom, só para sentido espanhol e português também. ¿Tienen más preguntas? Vocês, o laboratório de vocês têm alguma interação com algum país da América Latina? En este momento estamos intentando, con Luciano estamos intentando esto. Tenemos varios miembros de Colombia, entonces va a haber un proyecto de Colombia seguro. Y Buenos Aires también en Argentina. También tenemos miembros que son de profesores en Argentina, en Buenos Aires. Você, quando é Constanza, ela é lá, ela é o quê? Dans la vidéo, Dans la vidéo? je vous ai montré. Elle a étudié avec moi. Ah oui, il est non, oui. Ah oui, 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 mas ela é professeur à UQAM? La Chicoutimi. A Chicoutimi. Una profesora común que es miembro Constanza del é grupo. uma artista colombiana. Faz performance, Sí. né? Performance. Sí, sigue. Muy buena artista. Sí. Eu tinha uma dúvida em relação à palavra reconhecer, que o senhor usou mais cedo, quando falou que, por exemplo, na França, tinha um problema de reconhecer esse papel de colonizador, né? E que já no Canadá tinha essa questão mais avançada, né? Já tinha essa questão de reconhecer e já estava no sentido de, tipo, tentar uma certa forma de reparação, né? Em relação a essa colonização. Eu queria saber quais foram os passos para justamente chegar a esse reconhecimento e talvez a França não tomou. Buena pregunta. Yo sé que en Canadá, en Quebec en particular, esa forma de recibimiento de la perspectiva de coloniales viene porque más allá, antes ha habido todo un trabajo sobre recibimiento de los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos originarios militan desde hace más de 50 años para reconocer todas las violencias. Entonces, han hecho un trabajo anterior que ha permitido de dar más espacio a tipos de investigaciones de proyectos decoloniales. Creo que es eso una parte, y la otra es el tipo de gobierno, ¿no? El tipo de gobierno en Canadá no tiene el mismo funcionamiento que el de Francia. Entonces, nosotros tenemos programas desde hace más de 25 años que son de inclusión, diversidad. Y esos han dado la posibilidad que profesores como yo encuentren trabajo en la universidad. Mi puesto mío es un puesto de diversidad. La universidad tuvo la obligación de tener un miembro de la diversidad por el programa. Entonces, eso hace que poco a poco entran esas, yo diría que así entran esas perspectivas decoloniales. Canadá es un poco más avanzado, pero mucho más atrasado comparado a lo que hay en los Estados Unidos o en Inglaterra.
el movimiento decolonial en Inglaterra está más estructurado, más fuerte, y en los Estados Unidos también. O sea, yo diría que viene por una parte para cómo las poblaciones inmigrantes son, cómo la cantidad de la población y cómo se integran con el país. Creo que eso tiene una relación directa con la aceptación. Y entonces, como menciona Luciano, la Francia es un país que tiene toda una historia de colonialidad, aún todavía en su forma de gobernar, ¿no? Entonces hace que los pueblos migrantes tienen dentro de la organización del social, tienen una estructura que no les da la misma libertad o empowerment, ¿cómo se dice? La posibilidad de hacer acciones decoloniales. Eu te diria isso. Eu tenho uma pergunta, porque aqui no Brasil a gente tem uma questão que é a decolonial e contracolonial, né? Contracolonial é essa terminologia do Nego Bis, que é uma ação mais ativa, né, contra a colonialidade, assim. E eu faço essa pergunta se você às vezes não vê o decolonial como uma coisa muito discursiva. Hoje em dia, todos os lugares, todo mundo é muito decolonial, todo mundo é muito trans, é muito negra, é muito indígena, mas quando a gente vai falar sobre uma questão de poder aquisitivo, de quem controla o que funciona, o que faz funcionar as atividades também artísticas, por exemplo, a produção, os curadores, na maioria das vezes vão ser pessoas brancas, com poder aquisitivo, que estão dentro dessa pauta decolonial, mas não trabalham essa contra-colonialidade, não dão um passo atrás para que justamente essas outras pessoas adentrem e tomem o sistema de certa forma. Então, como que você vê dentro do seu trabalho ou dentro das instituições, como que isso funciona? Você ainda está numa questão muito discursiva do negócio, ou se realmente ela está fazendo efeito, está trazendo um hackeamento para que essas outras pessoas não continuem na margem, porque quando eu vejo muitos discursos decoloniais, eles ainda continuam perpetuando essa margem. Eles ainda precisam dessas pessoas na margem para que esse discurso continue, porque alguém ainda é autor do discurso, alguém ainda denomina a fala, né? E essas outras pessoas continuam subalternas dentro da sua socialização. Então, como que você enxerga, como que você vê, essas coisas estão adentrando, você ainda é um papo do papo, assim. Sí, exacto. Ajá. Totalmente, estoy de acuerdo con lo que dices. Nosotros hemos tomado el nombre de colonial, creo que es un momento histórico en Montreal, como que no había, pues, somos el primer grupo de pesquisa de colonial francófono a nivel universitario. Y entonces llegamos a un momento y eso nos dio oportunidad de tener recursos, ¿no? Entonces hay un poco como un tipo de estrategia dentro de eso. Y dentro del grupo hay gentes que no se consideran decolonial, no les gusta, no les gusta el término decolonial. Hay muchas discusiones sobre ese término y más allá del vocabulario es también, como tú mencionas, la postura, ¿no? El campo de acción detrás de eso. Y entonces, en específico en Quebec, la cuestión de colonial es muy controversada porque los pueblos originarios, ellos no les gusta, porque para ellos descolonización significa tener territorio, no es cuestión de epistemologías, ¿no? Nuestro grupo no tenemos miembros autóctonas, entonces tenemos mucho cuidado de no trabajar sobre temas de pueblos originarios, porque no tenemos miembros y no queremos actuar de nuevo esa colonialidad. Entonces es porque en francés, no sé cuál es la diferencia en portugués o en español, pero en francés tenemos decolonialité y decolonización. No sé si... Não sei. O que ela colocou foi uma questão bem interessante, porque quer dizer, a questão do decolonial seria mais um discurso acadêmico, etc., pelo que eu entendi, né? E
esse contracolonial seria uma questão de ação, né? E que realmente que estaria mudando, quer dizer, não se faz realmente alguma coisa porque mudar a estrutura de poder, quer dizer, quem está decidindo, na verdade, continua sendo os brancos, digamos assim, héteros brancos, e homens, né? Isso bom, é uma realidade, não sei se reflete muito o Quebec, mas sim. Quer dizer, essa, pelo que eu entendi, aquela questão está colocada nesses termos, né? Sim. São as decisões de poder, quer dizer, de ação, sim, elas continuam sendo ocupadas pelas pessoas. Sí, entendí la pregunta, pero ya iba a llegar a eso. Pues por una parte es distinguir el vocabulario, porque entonces hay esa forma de colonialidad y descolonización. Entonces hay mucha confusión en francés, porque mezclan las dos, y entonces hay mucha controversia con los pueblos originarios porque no quieren saber nada de decolonialidad, no están de acuerdo. Entonces esa es una primera cosa. Y luego hay todo ese trabajo de poscolonialidad, anticolonialidad. Son términos que van evaluando una evolución, ¿no? Y la decolonialidad siempre se ha posicionado como dentro de una forma de praxis. Tener una acción, no solamente teoría, pero acción, ¿no? Pero uno ve que más allá ese término comienza a ser recuperado por el sistema, por la supremacía blanca, y se vuelve un término simbólico, ¿no? Que no tiene el pleno sentido de justamente quitar la supremacía blanca. Entonces, yo pienso que ese es un término que va evoluando, ¿no? Dentro del vocabulario, pero nosotros siempre hemos tenido la postura de tener un campo de acción, no solamente teoría, y por eso tenemos una galería que trabaja con nosotros y hacemos proyectos como con LOCA para salir del campo académico, para tener una acción real en el terreno. Alguma ali queria fazer uma questão. Não era você? Quem não, é? É porque na hora que ele explicou, ele acabou Te respondendo. isso, porque era a questão da decolonialité e decolonização. Que o idade, né, meio que traz uma questão mais do pensamento, da mente. Já o decolonização, colonização, tem a ação dentro do... ¿Tienes dos palabras en portugués o no? Qual é? Não sei. Porque decolonialidade é um conceito, né? Hã? Descolonialidade. Não, ele tem as duas palavras, a gente usa nesse sentido que vai falar? E um é um conceito, o outro seria essa ação, né? Só que tem um detalhe que o colega colocou, que eu não sei se o professor Romeu conhece, que é justamente contra a colonialidade, que foi um termo cunhado por Nego Bispo, que é um quilombola. Eu não sei se o conceito de quilombo existe no Canadá. Tenemos justamente un miembro que hace su doctorado de Brasil sobre quilombo. Sí. Tenemos mucho terreiro, la cuestión del terreiro y de quilombo. Sí. É porque o Nego Bispo ele diferencia decolonialidade de contra-colonialidade, porque ele se coloca como alguém que não foi colonizado. Porque o quilombo é uma ação que não deixou a colonização acontecer. Então ele se chama de contra-colonial como um conceito de não ter nunca sido colonializado. Isso só seria possível no Canadá pelos povos originários. Então essa contra-colonialidade só sería posible desses... Está bien que hables de eso, porque me hace pensar, en nuestro grupo de pesquisa estamos tratando de definir con el tiempo nuestra propia definición de colonialidad, porque creo que de colonialidad tiene que ser muy situado, posicionalidad. Entonces es un término que se usa en diferentes países, pero tiene diferentes maneras de comprender. Nosotros venimos todos de países diaspóricos, ¿no? Entonces es diferente que si se usa aquí en Brasil, donde es otra realidad. É que tem uma peculiaridade na questão que o senhor apresentou, que é justamente a imigração.
que seria um outro processo que é mais contemporâneo do que o processo de colonização, né? Que é mais com diásporas, e está acontecendo isso na Europa hoje, está acontecendo isso então, a composição cultura, então, isso social, os problemas sociais Brasil e Canadá são diferentes, né? Isso que eu falei aquela hora. Aqui nós temos outros problemas relacionados, grande parte, com a escravidão, processo de escravidão, processo, né, também de... A desigualdade social. Sim, a desigualdade social. Lá o problema é mais o problema da imigração, né? Não, mas aí que tá, porque a imigração... Nós não temos tanto isso, na verdade. Entendo que tem uma lógica perversa no tratamento do imigrante, que a gente pode pensar uma lógica que reproduz conceitos de colonização, de racismo, etc., todas essas estruturas. Só que não sei se daria para pensar no termo de colonização por si só, porque a gente está falando do fluxo de pessoas de nacionalidades distintas. E aí, quando a colonialidade se daria só no território canadense, numa invasão daquele território e dos povos originários. Talvez seja diferente no nosso caso, que a gente tem a diáspora africana, tem a escravidão, que foi algo muito presente e que estruturou a nossa sociedade, além do genocídio dos povos originários. Sim, exato. Y nosotros usamos el término diáspora. Y yo pienso que esto no tiene la misma sentido. A diáspora, no caso, a gente usa mais para falar da diáspora africana, né? Sim. Que vieram para cá forçados, Sim. No período colonial da escravidão e que resultou em todo o processo de discriminação racial, social que a gente tem, né? Os negros são parte da população menos favorizada, portanto são na favela, são os encarcerados, e não porque são negros, mas porque foram vítimas dessa história. Não, e o conceito de raça é um conceito associado ao processo de colonização. Então é um conceito que foi criado como justificativa de ser inferior, etc., né? De raça inferior. Mas atualmente é recuperado a questão do conceito de raça, é recuperado num outro sentido. Porque, assim, biologicamente, né, a raça não existe, né? Somos todos da mesma raça, somos todos humanos. Mas foi recuperado porque existe racismo social, não é genético, né? Ele é social e que está na cor da pele, que é mais relacionado, inclusive, talvez com a população negra. Eu acho que os indígenas, apesar de ter estereótipos, por exemplo, praticamente todo mundo aqui, de alguma forma, tem geneticamente indígena, né? No gene, né? Mas não necessariamente é indígena, porque não tem uma prática, né? Envolve uma certa prática, uma certa cosmogonia, uma forma de ver, né? Eu não sei se ele poderia falar, eu acho que os negros, eles, apesar de ter religião, né? A religião afro, que também estabelece uma cosmogonia, eu acho que participam, estão mais integradas com a cosmogonia, digamos, ocidental que a gente vive, né? E já os indígenas não, tem uma outra forma de organizar a realidade completamente diferente, né? Indígena de fato, né? A atenção, no caso que ele apresentou, é que parece mais uma xenofobia, e aí seria um processo de colonialidade no sentido de xenofobia. Entende? É uma outra lógica de aplicação para o conceito. Então, xenofobia, ele está trazendo a questão da xenofobia. Yo pienso que viene también a tocar la cuestión de la puridad, ¿no? La pureza. La pureza, sí. Tuvimos un encuentro hace 2 semanas con una profesora, Rita Segato y su hija. Nosotros fueron 3 días donde eran diálogos, conversaciones, como un poco como ellos. Y justamente Rita y su hija hablaba de esa cuestión de cómo los poros son moléculas que van viajando. Entonces esa idea de pureza es una idea completamente fictiva. Isso daqui é o resumo, se ela resumir, eu já vou trazer. Esse diálogo intergeracional inédito reúne a teórica Rita Segato e sua filha
Juscelina de Carvalho Segado. Juntos, elas exploram as dinâmicas afetivas e políticas inerentes à transmissão de saberes feministas e decoloniais, né? Longe de deixar as asperezas da herança intelectual, esta troca, né, assume a tensão lapela, sei que é isso, não esqueci, na peleja, tensão como um método epistemológico e pedagógico fecundo, apoiando a discussão no refúgio das ortodoxias e uma ética do cuidado. Elas demonstram como o conflito construtivo e a crítica radical, o conflito, que ela traz a questão do conflito construtivo e a crítica radical, permitem de forjar, de contestar e de renovar os territórios diaspóricos. Isso é interessante, né? Porque coloca a questão do conflito, né? Das tensões. Isso aparece muito aqui nos debates envolvendo racismo, porque aqui, tradicionalmente, se construiu uma ideia que no Brasil não tinha racismo, que é uma sociedade harmônica das três raças. Isso foi criado por alguns intelectuais dos anos 30, né, que haveria uma harmonia, e grande parte desse racismo foi coberto por esse discurso, e que atualmente emergiu, entendendo? O Brasil emerge como uma sociedade racista, sim, e que veio expor esse conflito, na verdade. Esse discurso apaziguador tentava, de alguma forma, ocultar esse conflito que era latente, na verdade. Uma vez que ele colocava sempre o negro numa posição inferior e se acomodava nesse lugar. E à medida que começou a ter essas questões que eu falei, né, com certas políticas afirmativas e o acesso do negro à universidade pública, sobretudo, né, eu acho que transformou, é como eu vejo, né? É claro que teve antecedentes já nos anos 80, 70, muito influenciado talvez pelo movimento negro norte-americano, também teve certas organizações aqui no Brasil, né, de alguns intelectuais, mas eram realmente muito poucos, né, justamente porque não tinham acesso ao estudo, né, assim, durante muito tempo, né, não teve acesso ao estudo, à universidade, etc. E isso também construiu um apagamento, né, político e social muito grande, né, e que eu vejo que se transformou nos 20 anos para cá, mais intensamente, e que os conflitos apareceram, né, e ficou evidente que, sim, nós somos um país de racismo, então tem todo um trabalho de revisão que eu acho que é um pouco paratórico do conflito, que é um conflito construtivo, na verdade, para se reconhecer que existe, né, esse racismo que foi encoberto, né, e que esse conflito, na verdade, é uma crítica construtiva e radical, né? Então, é bastante interessante. Las peleas, esas tensiones, es algo que tratamos de abrir un espacio en el laboratorio donde puedan existir. Pensamos algo negativo, pero algo que sea constructivo. Eu fiquei muito curioso, assim, porque ele fala de uma pedagogia do amor radical. Esse amor radical seria esse conflito de acolher a diferença, essa fricção. ¿Você pode contar un poco más? Sí, en discusión con Rita y Joselina queríamos explorar un poco cómo puede haber una pedagogía entre una hija y su madre, ¿no? Y que puede hacer a través de la pelea, pero también del amor, ¿no? Entonces era cómo se puede abrir un espacio de conocimiento a través de esas tensiones. Y creo que detrás de eso también había mucho trabajo de Gloria Anzaldúa. No sé si han leído, ella ha escrito, es una mujer teorizana chicana, nacido en los Estados Unidos, pero de familia mexicana, y trabaja mucho sobre la cuestión de la frontera. Entonces, bastante la cuestión del territorio.
Y entonces ella escribe mucho sobre esas tensiones de las lenguas, mezclar las lenguas, español, inglés, spanglish, y también cuestiones de tensión, de violencia que vive la persona migrante. Bueno, yo pienso que ya hemos hecho un poco el loop, el círculo. Y para volver a este tema de la imagen, y como comenzaba al principio, creo que ahí con estos trabajos que hemos hecho, queremos salir un poco de la representación como imagen, pero y de vivir más, de sentirlo más, ¿no? El título de este encuentro hoy se llama, creo, Imagen y Oralidades, como si fueran cosas un poco opuestas, ¿no? Pero yo era más como una provocación, porque creo que estas imágenes puede ser una oralidad. La oralidad puede ser muy imagen. Y entonces es un poco cuál es la intención detrás, cómo uno puede salir de esas formas de objetificación. ¿Cómo se llama? Objetificação. Que trae una forma de concebir la imagen, ¿no? Y nosotros, nuestro trabajo lo ha hecho bastante a través de la oralidad. Aqui tem termo interessante, foi aquela, esqueci o nome dessa, que é o tal do lugar de fala, né? Que é muito utilizado aqui nos discursos. Lugar de fala. Quem pode falar? Eu acho que essa imagem que você está mostrando, que é do Dalton, na capa do meu livro, né? Ela é uma representação, né? Que atualmente hoje o cenário da arte contemporânea, ela de alguma forma ela volta com uma representação, né? A representação da toma autônoma, só que essa representação ela volta de um outro modo, quer dizer, para uma pessoa, no caso do Dalton, por exemplo, é um negro que se coloca nessa representação. Então tem dois sentidos. É uma representação no sentido tradicional, de ser uma imagem, né, de uma pessoa, né, mas de uma pessoa negra feita por um negro. E que a diferença, quer dizer, uma representação também do lugar desse negro nesse espaço da arte e de uma forma ampliada na sociedade, né? Então, quem está falando aí, né? A diferença é essa. Lo que mencionas me hace pensar mucho también a una persona que ha influenciado mucho mi trabajo, que se llama Linda Suiwawi Smith, y es libro de metodologías de colonial. Ella es una teoriciana originaria de los pueblos originarios. Ella propone una metodología justamente como tú le dices, quién habla, ¿no? ¿Por qué habla? ¿Y cómo se habla? Entonces, es un libro muy fácil para leer y muy como un guía de metodología. Se los recomiendo. Lo voy a escribir. Canadense, quebecois? No, él es australiano. Australiano. Tienen que estar traducida en portugués brasileño. Será? Sí, eso es que de colonos y metodología. Olha só, eu vou ter que ir ao banheiro. Puede acceder en línea, luego en línea. Moi, je vais à la toilette. Vous pouvez conversar. No, yo voy a tratar de agrandarlo, que no viene. Aquí. No es en metodología. Bueno, me da pena de terminar si Luciano se fue minuto. Yo pienso que hemos llegado al fin de la conversación, al menos que tengan otras preguntas. Yo creo que está bien todo. Sí, una pregunta.
te ouvindo, né? Ouvindo a experiência da universidade, o artista na universidade, a própria relação com Zâmbia, né? Quando você justamente fala dessa saída da universidade para outras realidades, né? Eu acho que um desafio que é nosso aqui, eu não sei como você vê isso lá também, é justamente fazer com que a universidade brasileira ou canadense seja efetivamente aquilo que a gente quer que seja, né? E não mais um instrumento colonial, né? Porque a universidade, tradicionalmente, ela é isso, né? É um instrumento da colonialidade, né? E como a gente consegue efetivamente ir além, né? dessa vocação que foi desenhado lá atrás para a universidade, como ela de fato se transforma em um instrumento de acolhimento, de inclusão, de transformações, e não simplesmente transformar a própria ideia de colonialidade, porque isso é um desafio, isso é uma armadilha. E às vezes a gente, aquela coisa que parece que muda, mas tudo permanece como está, né? Então, não sei como você vê isso. Yo pienso que vuelve a la cuestión de la colonialidad también. Nosotros en el proyecto de Zambia nace a través de una amistad. Creo que varios de los proyectos que hemos hecho son amistades. Entonces, yo conocí al artista que fundó el espacio. Yo fui a Zambia cuando lo fundó hace unos 10 años. Y entonces, había esa relación antes. Entonces creo que eso nos permite escapar un poco sobre esas formas de instrumentalización, ¿no? Y el espacio es un espacio que realmente apoya a los artistas de Zambia. Trabajo con ellos. Todo como el laboratorio, nuestro grupo de pesquisa en Montreal apoya a los artistas de la diáspora. Entonces creo que ahí permite tener un principio, por lo menos un principio que sea un poco más un verdadero intercambio al principio, pero siempre quedan cuestiones de privilegio, de poder, ¿ah? Habíamos usado la palabra poder desde hoy, pienso que el poder siempre es, al corazón de la colaboración está el poder, está ahí. Y yo lo que pienso es que más bien es de reconocerlo, de reconocer eso y ver cómo uno puede navegar y disminuir, pero el poder siempre está ahí, ¿no? Como artista que trabaja en colaboración, siempre. Estos proyectos que yo les mostré, siempre hay una cuestión de poder. Yo soy el profesor, yo tengo los recursos, los fondos, los bolsas, bolsas son a mi nombre, ¿no? Entonces yo soy el director, siempre quedan cuestiones de, aún si es de colonial, siempre quedan cosas muy coloniales, ¿no? Entonces es de saber cómo uno maneja para abrir fisuras en ese sistema. Y en Montreal, como todo el Canadá, el sistema de arte es muy blanco, ¿no? Los directores y todos siguen siendo arte. Entonces no estoy sorprendido que aquí también me digan eso, porque eu acho que mudou um pouco aqui, assim, apesar da percepção da aluna ali ser diferente, quer dizer, claro que talvez não tenha mudado o tanto que deveria, mas acho que mudou sim. Mudou sim. Poder de decisão. Yo soy más pesimista, porque la gente en Montreal dice también que ha cambiado. Pero yo pienso que es como... Yo creo que es como en los Estados Unidos, tú sabes. Viste, hubieron cambios, pero llega una persona y quita todo. Queda mucho a nivel simbólico. Bom, tem umas figuras que estão hoje nos museus aí importantes que são negros, são indígenas menos, né? Assim, mas a ministra era indígena, nossa ministra da Cultura era original, indígena.
Isso aí já mudou, né? Já saiu, né? Eu gostaria de nem ser otimista nem pessimista, mas existe uma realidade no Brasil que a gente tem que considerar, que é um processo que começa com as ações afirmativas no ensino médio. Essa revolução muda, né? Muda e está mudando a necessidade nossa mesmo de mudar. Isso está acontecendo nas universidades. Talvez nós precisamos mudar ainda mais para reconhecer que desde as ações de políticas afirmativas abriu, né, essa brecha para um reconhecimento que precisamos mudar. Os cursos de antropologia aqui da UF e outros são mais, né, radicais nessas mudanças. Eu acho que o campo da arte precisa mudar. Está mudando, quer dizer, a gente tem hoje Marcelo Campos e tem várias pessoas que estão em posições e estão fazendo um trabalho com o Museu de Arte do Rio totalmente afirmativo. Né? Então, como a gente pode estar dentro de uma mudança? Eu não acredito que já esteja mudando, não, e que tem 500 anos, né, de trabalho pela frente. Es que yo lo veo como un trabajo continuo, como el mar. Son olas que vienen, avanzan un poco y después... Porque ahorita, aquí mismo, hoy en día, es un buen ejemplo. Tenemos profesores enfrente, supongo, o personas de instituciones, y dentro tener las personas más jóvenes. Y ustedes allá atrás en el futuro. ¿Ah? Nosotros aquí tenemos la posibilidad de ayudar a abrir el campo para ellos, y ustedes tienen la responsabilidad de seguir, porque es un trabajo, y mi precaución con esas, si no ha habido cambio, es que uno piensa que ya, pero es un trabajo continuo, y es más en esa forma. Y yo pienso que hay que tener cuidado con ese discurso diciendo, las cosas han cambiado, porque da la impresión que van a seguir cambiando solo. Y no, yo por ejemplo, con el trabajo que yo hago, yo trato justamente de abrir el campo para dar esa posibilidad a los jóvenes que vienen, para que puedan seguir el trabajo, porque así fue conmigo. Es mi responsabilidad de cambiar de uno a otro. Pues, obrigado. Muchas gracias.